Queria saber, assim, como é que é a representação do Brasil numa foto mundo, assim, para esse mercado de carro? A gente é um mercado Relevante? consumidor relevante? A gente quão é relevante a que gente é ROW, Rest of the World, completamente irrelevante. Se olha a estatística de qualquer montadora, eles têm o mercado norte-americano, México, Canadá, Estados Unidos, eles têm o europeu, eles têm o Sudeste Asiático, eles têm a China, e depois eles escrevem ROW. África, América do Sul, porque o México está na América do Norte, África, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Nós estamos nesse grupo, ROW. É porque a gente não troca de carro todo ano. A gente, você vê, o pessoal ficar mas 20 anos com o mesmo carro não é lucrativo para a construtora. Eu tenho a impressão que o brasileiro ele é tão consumidor de carro, eu esperava mais, assim. Parece que a gente tá sempre falando de carro. Aqui, sabe qual que é o tamanho do mercado brasileiro? Quantos carros são vendidos por ano aqui? Não. Não vai chegar a 2,5 milhões. Eu tive, aliás, ele também, a gente nem se encontrou. Eu tive agora lá em Pequim, na China, no Salão do Automóvel. Eu soube que ele teve também. Sabe quantos carros eles vendem lá na China por ano? Aqui é 2,5, né? Diga, Sérgio Habib. Lá na China é 25, 26 então, milhões. O que significa o Brasil? Nada. O mundo vende, compra mais ou menos 90 milhões de automóveis. A gente é 2 e pouquinho. 2.200, 2.300, etc. Então, a gente, nas estatísticas, a gente é muito pequeno. A gente tá falando de carro zero, né? Assim. Carro zero. Carro zero. O Brasil, como um país de renda baixa, ele tem uma característica que o carro usado no Brasil, ele guarda valor durante muitos anos, coisa que não acontece em nenhum país de renda média alta. Então, por exemplo, você pega... A gente tem uma renda média de 10 mil dólares. A França tem 43, a Alemanha tem 46, a Alemanha não é muito mais rica que a França. A Inglaterra tem 44, Estados Unidos tem 76. Nossa. E tem uma coisa interessante, 10 para 76, a gente tem a renda per capita 12% da renda americana. No ano 2000, 2001, 2002, depende do ano, a gente era 16%, a gente caiu para 12%. Ou seja, a gente em média, só 12% da renda per capita americana, mas a gente não está recuperando, a gente está atrasando em relação a eles. Ou seja, eles estão ficando, eles estão se distanciando da gente. A gente melhora, mas eles melhoram mais. Ou seja, com a nossa política econômica dos últimos 20 anos, a realidade é que a nossa renda per capita, em relação aos países de renda per capita na Amazônia, está piorando. Então, num país de renda per capita de 10 mil dólares, que é o Brasil, o carro é patrimônio. Então, um carro de 10 anos no Brasil, ele ainda mantém um bom valor de revenda. Na Europa, um carro de 10 anos vale muito pouco. E nos Estados Unidos... Vale nada, né? Para você ter ideia, a gente ia esquiar nos Estados Unidos e o nosso professor de esqui, um argentino, ele comprava, no começo da temporada, um Cherokee de 12 anos por 700 dólares. E quando ele ia embora, ele largava no meio da rua e tem caminhões que passam e pegam os carros largados no meio da rua, que era mais barato que ele alugar um carro. E ele falava na Argentina, um carro de 12 anos vale uma fortuna. Aqui não vale nada. Tanto assim que você larga ele na rua. Eu sempre fiquei curioso, que tem sempre aqueles filmes clássicos lá de Hollywood, né? Que o jovem ele junta, pega $1.000 e compra uma Mercedes antiga. Você fala assim, caraca. E isso se vê nos números. Então, o mercado americano é mercado de 16 milhões de carros novos, 42 de usados, 1 para 3. O mercado francês é 1.800.000, caiu agora um pouquinho, mas era 2 historicamente. E o usado é 5, 2,5. Porque na Europa, você tem que fazer aquelas revisões onde o governo verifica se teu carro está bom ou não. E um carro de 10 anos, você sai de uma revisão dessa, ou você vende o carro por 1.000 euros, ou você gasta 5 mil para consertar o carro. Porque ele tá tem um incentivo de troca, né? Ele está emitindo, ele está muito poluído, ele está com freio ruim, amortecedor ruim. Ele é considerado um perigo. É um controle técnico, que no Brasil não conseguiram pôr. No Brasil, o nosso mercado de novo é 2 e o mercado de usado é 10. Então, 11. Então, o Brasil é 2 para 11, 5 vezes e meio. Todo país de renda média semelhante ao Brasil, México, Tailândia, Turquia, todos eles oscilam de
o mercado, de novo, é 5 vezes mais. Nos países desenvolvidos, é 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade. Pode ser total impressão minha. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que... Você tá gastando cada vez mais dinheiro. Nos carros mais merda, Parece cara. que eu tô andando num Tupperware, é só plástico. Não, deixa eu explicar. Depende, de novo, depende das marcas e depende entendi. de um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar no geral aí. O Brasil, não vamos esquecer, o Brasil é um país de renda per capita de 10 mil dólares. Aham. Estados Unidos, 76. A França é 42. A Espanha é 32. Coreia do Sul é 32. A Coreia do Sul era mais pobre que a gente em renda per capita 35 anos atrás. Educação, 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 educação. Hoje eles têm uma renda per capita semelhante à espanhola. Itália, 37 mil dólares. Então, num país de renda per capita de 10 mil dólares, a gente precisa de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Duster e um Logan. Dacia você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos feitos para o leste europeu. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar Aí ela dinheiro, teve sucesso. ou perder menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208, ele faz 0,92G na curva de e tal. No brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto é assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás... É que eu não sei nem se ele... Acho que ele não entende. Não, Mas sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem... Suspensão multilink é independente da estabilidade, da